Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Pimenta Pod. Sempre dizendo que aqui a gente fala sobre tudo, menos da vida dos outros. E a gente se preocupa na produção de sempre trazer uma pessoa que de fato vai mudar a sua vida, vai trazer um ponto de interrogação para você repensar valores, vai trazer para vocês novidades, coisas que de fato possam melhorar a sua vida como pessoa, como profissional. E hoje eu trouxe uma pessoa rica em conhecimento, uma pessoa que eu já tive a oportunidade, o privilégio de ter outras conversas, e realmente o que ela entende sobre empreendedorismo vai além do que a gente imagina. E nós vamos falar com ela daqui a pouquinho, mas antes disso, eu quero dar aqui um agradecimento, um muito obrigado para os nossos patrocinadores, o Rancho do Comanche, a UDESP, União dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo, a Pimenta News Press e o portal de notícias voltadas para o turismo, o Aventuração. Dito isto, eu chamo a atenção de todos vocês para ela, a convidada desta tarde, desta noite, desta madrugada, desse dia. Eu não sei que horário que você estará assistindo esse episódio, mas eu quero te presentear com um conhecimento que essa moça está trazendo aqui fora de série. Sandra Nascimento, consultora de desenvolvimento humano? Exatamente. Quem é a Sandra? Porque eu falei aqui, eu acho que eu abri uma certa curiosidade, né, de quem está nos assistindo. Quem é a Sandra? Quem é você? Quem sou eu? Então, vamos lá. Sandra Nascimento é uma pessoa que fez uma transição de carreira. Depois de 30 anos de RH, enveredou para empreendedorismo. Você vai falar, mas como é que é isso, né? Como é que você larga uma folha de pagamento, um RH? Mas como todo mundo, né? Deus nos dá habilidade e nós temos que ir além. Nós não podemos nos limitar. Sim. E aí, fiz essa transição de carreira e desde 2019 aprendendo um pouco de empreendedorismo. 2019? Um ano antes da pandemia. Puxa vida, e um Exatamente. ano depois que você já estava atuando na área, pandemia de Covid, que foi em 2020. Então, E o empreendedorismo, assim como o comércio de uma forma geral, o que aconteceu? Fecharam as portas. mas como eu estava no primeiro momento, eu não fiz o empreender, eu fui conhecer. Então, o que eu fiz no primeiro momento? Eu fui conhecer, eu tive a oportunidade de, né, eu sou de São Bernardo, eu tive a oportunidade de chegar até a sala do empreendedor. O Sebrae? Sebrae, Lá né? que fica no Paço Municipal. Paço Municipal. Com o pessoal lá que era secretário secretário de Desenvolvimento Humano, era o Minami. Senhor Minami. E tem o Zaqueu. O Zaqueu, que é o cara que sabe de tudo de empreendedorismo lá, Então, né? eu tive a oportunidade. Então, porque na realidade, quando você falou assim, eu resolvi ir empreender, mas no primeiro momento, como a minha primeira formação é administração, eu tive a oportunidade de ser convidada a administrar uma empresa. Então, eu fui pedir conselhos, né, informações com relação à empresa. Então, naquele momento, eu estava saindo de um RH, eu estava indo para uma empresa de limpeza. Era ajudar muitos serviços. Então, assim, então eu teria que ter algumas informações com relação a isso. Sim. No município. E quando eu cheguei naquele momento, era um mês de novembro, e aí o Zaqueu falou assim, olha, a gente está com o projeto Sebrae Delas, que é uma semana, é uma trilha que o Sebrae faz, voltado para mulheres empreendedoras. Ele falou assim, olha, esse horário que você chegou, a aula já começou. Mas se você vier amanhã, terça-feira, você tem tempo para fazer? É uma semana. Então, eu me dediquei de terça a sexta-feira. Eu fui para o que seria uma imersão, conhecer um pouco mais. Porque até então eu fui tirar dúvidas com relação ao registro da empresa, o KNAI, como ficaria dentro do município. E aí, fiz o primeiro curso, conheci um pessoal já empreendendo, e eu falei assim, gente, sempre o pessoal, no primeiro momento, o que é empreender? É você ter uma mesa, um por um, que você vai vender alguma coisa. Um produto, divulgar uma marca, mas o empreendedorismo, como você já me disse, Sandra, vai além disso. Sim. O empreendedorismo não é só a venda, a técnica da venda, mas é o conhecimento,
é o relacionamento, é tanta coisa que isso prova que as pessoas, quando abrem uma empresa e não se preparam, elas entram naquela estatística do Sebrae, não é o Sebrae que põe aquela um ano, fecha em um ano. Fecha em um ano. E você foi atrás desse conhecimento, então você se dedicou num primeiro momento à teoria, porque você vinha de um segmento que cuidava de pessoas, então foi meio que natural, porque hoje você cuida de pessoas. Sim. Só que com uma pegada empreendedorística, vamos dizer assim. Sim, porque eu até brinco com as meninas, né? Qual é o seu sonho? Né? Vamos sentar, vamos desenvolver tudo isso. Porque o que eu descobri? Eu só vim, hoje eu tenho uma marca, né? Que ela foi aberta, Sandra com Elas. Sandra com Elas. Então tá lá, né? Nos procura aí nas redes sociais, nós estamos lá no Instagram, sandracomelas.oficial. Ela só foi aberta em dezembro de 2023. Você vai falar assim, mas você demorou tudo isso? Exatamente. De 2019 a 2023. Deu um hiato aí de uns 4 anos, mais ou menos. Exatamente. Conhecimento. Para quê? Para poder chegar numa marca para você errar menos. Para você conseguir fazer ela numa constância. Sim. Porque eu entendo que se eu não tivesse passado por esse treinamento, com certeza ela não existiria em 2024. Você sabe que eu fui professor universitário. Sou, né? Porque a gente nunca deixa de ser. Não estou atuando agora na área. Mas eu dei muita aula para a turma de RH. Várias matérias. E eu lembro que as alunas de RH, os alunos também, os meninos e as meninas, eles eram muito pragmáticos, eles eram muito sistemáticos, porque o RH denota da pessoa e exige do profissional uma padronização, porque é como funciona a maioria das empresas, padronizado. Mas nós trouxemos aqui a Flávia Ciarito, expert em compliance, e ela disse que as empresas estão passando por um momento de mudança. Certo? Exatamente. Aí eu olho você falando comigo, né? Sua feição, seu semblante, eu vejo e relembro as minhas alunas, os meus alunos, porque é sistemático. E é justamente dentro desse roteiro que você coloca diante de você, é que você pode se aventurar para o empreendedorismo, inclusive o de ajudar o próximo. Isso é um reflexo do Sandra com Elas, porque senão seria Sandra e eu. Não, Sandra e Sandra. Porque, assim, Sandra com Elas, porque você chama a galera para estar com você. Porque, e assim, vai além. Por que com elas? Por que surgiu tudo isso? Porque foi a oportunidade que eu tive nesse tempo todo de poder andar dentro dos coletivos. Né? Hoje eu também faço parte de uma das associações, que é a primeira Associação de Mulheres Empreendedoras de São Bernardo do Campo, que é a AME. Eu faço parte dessa primeira diretoria. E aí, quando você falou assim, vem de RH. Então, RH a gente faz processos. Sim. E quando eu cheguei pragmatismo, rotina. Quando eu cheguei no Sebrae, então assim, para empreender eu teria que fazer processos. Então assim, eu tenho que saber quem é a minha persona. Então assim, se eu tenho um produto, para quem que eu vou vender, né? Então eu tenho que pensar na minha empresa em 30 dias, em 60 dias, em 6 meses. Então todo esse exercício se faz necessário. Então, resultado disso, se eu vou só abrir um parênteses, que nós estamos hoje com 20 mulheres empreendedoras dentro da Feira do Empreendedor 2024 do Sebrae. Então, para nós é um ganho. Você poder ter 20, então foi todo um treinamento. Sim. Porque assim, quantas pessoas não desistiram? Quantas não acreditam em si? Tem uma coisa que eu digo para elas, isso é válido para nós enquanto ser humano. Quando você foi concebido, você brigou com quantos espermatozoides? Milhões, né? Você não venceu? Foi a sua primeira vitória. Você é um vencedor, Exatamente, foi a sua primeira vitória. Boa. Então, hoje, você se deixa que o medo... Gente, medo, ele faz parte. Eu não vou dizer que eu não tive medo, não tive insegurança. Mas quando você olha, quando você está fazendo o processo... O medo... Não é um bicho de 7 cabeças. Ele desaparece e você começa a acreditar em você. Então, hoje eu digo que Sandra com Elas não é só o empreendedorismo de mulheres que vende. Então, eu consigo enxergar, até porque a gente passou por essa experiência. Então, Sandra com Elas hoje atua no empreendedorismo feminino, no cultural, no educacional,
Nós estamos indo agora para a área de esporte. Aí você vai falar assim, esporte, gente, também, empreendedorismo também na área de esporte. Quem que empreende mais? Você tem essa informação, um homem ou a mulher? A mulher, a estatística é com base no Sebrae, mas nós temos, assim, nos coletivos, nós temos aí dentro do Instituto Conecta um casal. Aí você vai falar assim, nossa, mas um casal empreendendo? Sim. Eles trabalham com utilidades domésticas. Quando você fala de vender produtos, você imagina assim, vai só a mulher? Não. Esse casal, né, o marido e a mulher resolveram estudar e aí eles foram além. Então, hoje se fala muito da etiqueta, né? Então, eles foram trabalhar onde? Na mesa posta. Então, eles conseguiram aquilo que era você vender um talher, né? Então, hoje eles conseguem atender as pessoas que trabalham além. Na mesa posta. Então, o conhecimento, ele te leva em lugares imagináveis. Então, é o que eu digo para as pessoas. Qual é o seu sonho? Então, assim, não leve como dificuldade. E muitas das vezes, o que nós fazemos? Você tem o seu sonho, você terceiriza e vai perguntar para as pessoas, o que você acha? Se a pessoa não entende, porque o sonho é seu. As pessoas que estão à sua volta, no primeiro momento, elas vão se assustar. Elas não vão entender. Não, elas vão dizer, o quê? Você vai fazer isso? Cara, vai trabalhar numa empresa. Qual é a cultura do brasileiro? Então, a gente CLT, não é? Posso te falar uma coisa, fazendo um parênteses? Ô Sandra, eu trabalhei praticamente a minha vida toda como CLT. Tanto que eu estou mexendo com a minha aposentadoria como CLT. Provavelmente o ano que vem eu estou aposentado. Provavelmente. E eu tive medo quando eu fui passar para o empreendedorismo. Até porque... Isso é normal e natural. Até porque eu falo até para minha filha, que é minha sócia, ela também veio de um ambiente CLT. E nós somos jornalistas, nós estamos aprendendo a ser empresários. E tem muitos bichos, papões, se eu, assim eu posso dizer, estão caindo por terra. Sim. Porque a gente tinha medo. Porque são as crenças limitantes. Vem de encontro ao que você falou agora. A cultura do brasileiro está mudando. Porque a cultura do brasileiro não era empreendedor. Nunca foi. Nunca foi? Ou você trabalha CLT ou você acaba sendo funcionário público, né? Poucas assim, opções. Porque é aquela coisa assim de é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Só que nós também temos, e aí tem esse pessoal não está na estatística do Sebrae, porque nós temos empreendedoras que ainda estão trabalhando e elas precisam desse ganho para poder manter o sonho. Então elas estão fazendo as duas coisas. E aí vai investindo, vai melhorando. E aí vai virar uma jornada aí de 18 horas por dia. Porque elas fazem dentro daquilo que elas fazem, né? O seu serviço, e depois elas vão empreendendo. E aí vão envolvendo a família. Então, se a gente olhar após a pandemia, a gente vai ter muito isso. Isso não faz parte da estatística. Por quê? Porque ainda tem insegurança. Porque muitas das vezes isso é uma coisa natural. A gente sempre está preocupado o que vão pensar e o que vão dizer. Isso eu acho que é em todas as áreas da nossa vida, não é? E aí, quando você tem isso, que não deveria ser a regra, e não deveria ser um fator limitante para você, e aí mas se não estão me vendo eu sair cedo para trabalhar, porque tem isso, né? Então, assim, as pessoas têm que ver que o seu portão, se você mora em prédio, né, que você tenha, que você saia, que você retorne. Se você mora num bairro, que as pessoas vejam que você vai de carro, vai de transporte público. Então, assim, será? Então a pandemia veio nos mostrar que as pessoas trabalham. E quantas pessoas trabalharam em casa? Sim, e continuam trabalhando, porque nós somos colocados numa nova realidade. Sim. O trabalho home office no Brasil era uma coisa impensada. Inclusive era, sei lá, se eu fosse colocar uma porcentagem aqui, era 0,000, porque sempre se deu preferência para o trabalho presencial. A pandemia, nesse aspecto, mudou esse pensamento. Mudou uma série de coisas. E ainda, o pós-pandemia, eu acho que também foi algo que acabou ajudando o empreendedorismo.
Posso estar errado nisso, mas hoje eu vejo que tem muito mais empreendedor do que tinha há 5 anos. Sim. Ou talvez se arriscando mais, ou talvez vivenciando mais, ou talvez, eu quero experimentar, se não der certo é outra história. Mas hoje eu percebo, ou é uma... Não, Você acha que tá assim isso agora? é uma realidade. Por quê? Principalmente para a mulher, né? Então, assim, então ela tinha aquela coisa assim, eu sou mãe, sou dona de casa, então assim, o que eu faço? Né? E teve algumas que tiveram gravidez de risco. Então eu abro mão, não é que eu abro mão, eu tenho uma coisa que arde no meu coração. Então, porque nós somos pessoas dotadas de habilidades dadas Sim. por Deus. Todos Sim. nós temos uma habilidade. Aqui ou ali, ninguém nasce sem nenhuma. Talvez passe a vida inteira sem descobrir qual é a habilidade dela. Mas tá tudo certo. Mas tem que a pessoa tem uma habilidade, tem uma aptidão, com certeza. Então, a partir da sua habilidade, né, a situação que você está vivenciando, por que não conhecer, se arriscar? Porque muitas das vezes a gente vê assim, e os jovens, ele faz muito isso, né? A gente pode ver isso na a parte da startup, uma coisa que cresceu muito. Quem é que está à frente? O jovem, Jovens. a gente tem que falar assim, olha, o jovem de hoje, porque a gente já foi jovem um dia Sim, e sim. não tinha essa coragem. Hoje, as startups é um movimento crescente. Sim, porque assim... Inclusive, desculpa te interromper, não sei se o Sebrae ou tem alguma uma instituição grande que organiza uma feira voltada só para startups. Sim, o próprio Sebrae, até porque Sebrae. nós também temos, né? E assim, nós descobrimos essa pessoa, que é a Marisa, que ela também está nesse movimento de startup. Então, você imagine que eu falo que não tem idade. Marisa é uma pessoa que faz parte do grupo. Sim. Eu a conheci quando eu fiz parte da primeira turma em São Bernardo do curso da Empretec, né? Porque o município de São Bernardo, o prefeito teve essa atitude, juntamente com o Sebrae, fazer 200 vagas para o Empretec, que é esse curso do Sebrae. Nós somos 200 pessoas que concorremos a essa vaga, eu fiz parte da primeira turma. E aí você imagina uma pessoa da nossa idade com essa moçada fazendo essa coisa da startup. Então, assim, é uma coisa que assusta. Por quê? O que nós temos... Assusta mais eles ou nós? Eu acho que eles. Eu vou dizer, sabe por quê? O que esses velhos estão querendo fazer aqui? É mais ou menos por aí? Porque qual é a cultura que nós temos? Porque você aposentou depois dos 40. Então a gente tem, assim, algumas regras colocadas a nível de sociedade que eu falo que após são absurdas, pandemia... vai. Sim. Absurda. Que para mim são sem nexo, até porque assim, eu voltei a estudar, eu tive o privilégio aí de fazer um curso prestei novamente o vestibular e fui aí fazer um curso técnico com a moçada e a gente aprende muito. Sim. Então eu fui fazer design de interiores, terminei aí, fiz 2022, 2023 e que para mim foi muito bom. Buscando conhecimento. Vai além do conhecimento, é poder saber de como essa moçada está pensando. Porque você pensar que eu fiz uma transição de carreira, hoje, se eu for entrevistada por um jovem, automaticamente eu não vou passar. Por quê? Porque eu posso, porque a pessoa tem muito na cabeça, ela pode ser uma ameaça para mim. E na realidade não é ameaça, é juntar. Uma coisa que a nossa geração não tem, que é essa habilidade na coisa da informática, e nós temos a experiência. A hora que você junta tudo isso, o resultado, ele é fantástico. Sim. Então, é quebrar essas barreiras. Então, hoje a gente tem, abrindo um parênteses dentro do empreendedorismo, nessa minha caminhada, eu descobri a partir de março desse ano que a gente tem um grupo de mulheres 60 mais empreendendo de uma forma extraordinária. Quando eu vejo a dona Helena, com mais de 80 anos, dizendo pra gente que empreender é fôlego de vida para ela, peraí, ela tá me dizendo alguma coisa. Sim. Que eu não tenho que parar, que eu tenho que continuar. Sim. Ô Sandra, segura aí um cadinho, igual fala o mineirinho, um cadinho. A gente vai dar uma paradinha. Olha, são 2 minutos. Você não vai ter tempo nem para piscar os olhos. E aí você prestigia os nossos patrocinadores. E daqui a pouco a gente volta, tá bom?
A Pimenta New Press Comunicação, assessoria de imprensa e marketing digital, é uma agência especializada em planejar ações e estratégias inteligentes, inovadoras e eficientes em comunicação e marketing, para evidenciar as empresas, serviços ou negócios de nossos clientes. Nossa equipe conta com profissionais multimídias, criativos e especialistas em comunicação corporativa, marketing digital, criação de sites, gestão de redes sociais, marketing de conteúdo, marketing de turismo, comunicação e marketing para setor duas rodas. E tem muito mais: assessoria de imprensa, comunicação empresarial, mídias impressas, produção de jornais e revistas, campanhas de SEO, propaganda, publicidade, palestras e treinamentos corporativos. Conheça nosso trabalho em www.pimentanewspress.com.br. Pimenta News Press Comunicação, assessoria de imprensa e marketing digital. Apaixonados por comunicação. Venha passar um dia incrível no Rancho do Comanche, que fica no Distrito Ecológico do Riacho Grande, 4101, em São Bernardo do Campo, 8277. Aqui, reunimos para você, sua família e amigos, o melhor da roça e do entretenimento familiar, com aquela gastronomia típica, música ao vivo e diversas atividades garantindo diversão para todos, inclusive seus pets. O buffet é servido no sistema self-service. Nosso cardápio é composto pelo famoso porco no rolete, variadas saladas, queijos e mesa de frios, estação de carnes, massas diversas e sobremesas. E para a diversão, o Rancho do Comanche oferece passeio a cavalo, passeio de charrete, pesca esportiva, tirolesa e playground. O Rancho do Comanche também preza pela acessibilidade e disponibiliza banheiros adaptados, rampas de acesso, cadeiras grandes e reforçadas e cadeirões para crianças, além de fraldário. Também locamos nosso espaço para eventos como casamentos, festas diversas e confraternizações de empresas. Entrada e estacionamento são por nossa conta. Ligue agora mesmo, DDD 11 4101 8277 ou acesse www.ranchodocomanche.com.br para mais informações. Uma das premissas da Udesp é formar uma nova geração de despachantes conscientes de seu papel na sociedade. Mas o que é a Udesp? A Udesp é a União dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo. É uma sociedade civil sem fins lucrativos com a missão de valorizar os profissionais que há anos exercem a profissão de despachantes documentalistas. Então chega de estresse. Para proprietários de todos os tipos de veículos automotores ou portadores de CNH, a Udesp disponibiliza ampla rede de atendimento com associados despachantes documentalistas, regularizados e especializados em documentações veiculares. Para mais informações, acesse agora mesmo www.udesp.com.br. Estamos de volta. Falei que não ia demorar? Olha só, a gente continua o nosso super bate-papo aqui com a Sandra Nascimento, consultora de desenvolvimento humano. Ela está falando sobre empreendedorismo. Já deu algumas dicas valiosas para você reciclar o pensamento, o conhecimento e buscar novas formas de você se entender como pessoa. Porque cada vez mais, Sandra, eu entendo que essa questão da CLT, por conta de tantas mudanças que o governo federal vem fazendo, vai deixar de ser atraente para o jovem. Sim. Porque o jovem hoje tem uma outra mentalidade. As mulheres que estão em casa também têm outra mentalidade. E é óbvio que os homens também. Não estou aqui dando primazia para nenhum grupo, né? Eu acho que todos eles vêm pensando um novo momento de se achar. E o empreendedorismo é uma forma dessa. E você começou, mas não terminou no bloco anterior, falar sobre esse grupo que você tem participado, da Empreendedora 60 Mais. O que é esse grupo? E ele tem uma característica também que você tinha me dito. Eu não sei se eu vou falar o nome certo, você me corrige, por favor, tá? É Grupo de Mulheres Empreendedoras 60 Mais Negra.
Ou é o contrário? Como que é? Sim, nesse 60+, nós não temos só mulheres negras. É outro grupo. Em todos eles nós temos. Por quê? Com base naquilo, eu comecei a fazer parte desse grupo através do Sebrae, porque o Sebrae, ele tem dentro do Sebrae delas a potência negra. E fui fazendo isso porque eu conheci essas mulheres. Inclusive, eu participei de uma palestra de uma representante que ela veio de Luanda, da África, no sábado, dia 12. Eu estive participando da feira do Sebrae. Porque quando você fala do empreendedorismo, são para todas as raças. E nós temos hoje, também temos pessoas indígenas. Nós vamos ter aí uma exposição em São Bernardo, na Câmara de Cultura, onde nós vamos poder também conhecer os trabalhos dessas mulheres indígenas. Sim. Então, hoje, o empreendedorismo ele está aberto para homens e mulheres. Tá. Você fala a Câmara de Cultura é a Antonino Assunção, ali na Marechal Deodoro, perto da Americana, Praça Lauro Gomes. Um pouquinho mais para frente, está mais de frente com o Banco Bradesco. Tá. Então é um espaço que reabriu, nós estamos ali colocando. Mas essa é o que eu falei, é a Antonino Assunção, né? Exatamente. Câmara de Cultura Antonino Assunção. Você sabia que ali foi a primeira Câmara de Vereadores de São Bernardo? Sim. Você conhece a história de São Bernardo. Tá, então assim, me fala aí. Batateira. Me fala aí, então, esse grupo que você participa tem tido um novo pensamento em relação do ingresso da mulher no movimento empreendedor. E como é que está sendo esse preparo? Elas já estão caminhando há algum tempo? Elas já estão habilitadas ou elas continuam numa ascendência de conhecimento? Todas elas, todos esses coletivos, elas estão nessa coisa do conhecer. Isso está sendo muito legal. Você falou de uma senhora de 80 anos. Depois você... Para eu não esquecer aqui. A dona Helena, porque ela é daqui de Santo André, ela faz parte desse grupo com a gente em São Bernardo. Ela é daqui de Santo André e vai em São Bernardo. Ela foi Miss Pirelli. Na mocidade, ela foi Miss Pirelli. E hoje ela está conosco. Então ela faz bolsas de Ela tem quantos crochê. anos? Ela tem 84 anos. Nossa, olha. Que fofa, né? Ela faz bolsas do quê? Bolsa de crochê. E vende. Isso expõe, vende. Por quê? Quando a gente fala não só do artesanato, mas aquilo que você empreende, eu vou só com relação às meninas do artesanato. Se você quiser levar para uma Fashion Week, uma bolsa hoje de crochê, ela é muito valiosa e muito bem-vinda. Se você fizer o seu artesanato, também pode ir para Casa Cor. Por quê? Até porque a gente também tem o grupo Baluarte de Cerâmica no Riacho Grande. Baluarte, conheço. Fica lá depois da balsa. Então, depois da balsa. Exatamente. Então, quando a gente fala de todas essas mulheres empreendendo, não é pensar somente na feira. Aonde que o meu produto que eu estou fazendo, aonde ele cabe? Ele cabe aonde você quiser. Então você imagine um produto seu numa exposição numa Casa Cor, numa Avenida Paulista. O que significa isso? Você acha que, em contrapartida, eu vejo que as mulheres e os homens empreendedores, eles estão buscando conhecimento, aperfeiçoando suas técnicas de produção, né, do artesanato que desenvolvem e coisas do gênero. Mas eu ainda continuo achando que as pessoas, a sociedade de uma forma geral, não dá o devido valor para esses objetos artísticos que as pessoas produzem. E muitas vezes preferem comprar algo que é manufaturado, feito em grande escala. Né? Como é que a gente pode criar um repensar na sociedade para a compra desses produtos? Como é que a gente poderia divulgar isso? Como é que a gente poderia fazer com que as pessoas valorizassem mais o empreendedorismo? Porque não é só confecção de bolsa de crochê, quadro, o bolo que alguém faz, é o lanche diferente, é o bordado na roupa, N situações, não é? Como é que a gente muda isso? Eu entendo que é ter mais espaços, porque hoje em São Bernardo nós temos alguns condomínios que nos abriu as portas para que as pessoas pudessem expor os seus produtos. Ah, que interessante. Então, isso é só em São Bernardo ou tem em outras cidades? Deve ter em outras cidades, mas eu vou falar daquilo que está mais próximo da gente, até porque... Isso foi uma ideia de vocês? Não, assim...
as meninas já vinham fazendo, né? Então a gente tem hoje, então a gente tem condomínio hoje no bairro Cooperativa, a gente tem no Demarque. Então, e vocês que procuram os condomínios procuram vocês, como é que é isso, essa relação? acaba sendo uma coisa em conjunto. Sempre tem assim, uma empreendedora mora dentro do condomínio que vai conversar com o síndico, vai levar isso em reunião. Porque eu percebi que já estão levando feiras, né? Sabe essas feiras de rua, de frutas? Sim. Já tem alguns condomínios que tem essas feiras lá dentro, então... Que aumentou bastante. Então a gente está indo nessa mesma direção. Mas não expõe no mesmo dia. Não. São dias separados. São dias diferentes, dias separados, e tentando trazer isso mais próximo de datas comemorativas. E hoje a gente tem empresas que abrem as portas. Uma delas é a Scania. A Scania tem aberto... Para vender lá. Que legal. A parte dessa exposição. Então, assim, na medida que a gente vai ganhando esses espaços, como nós tivemos também a loja colaborativa no Shopping Metrópole, nós tivemos, né, pro Dia das Mães. Tá, no Metrópole eu vi essa... Era de vocês? Era da AME. Cara, mas tava identificado o AME? Tava. Muito grande? Eu acho que eu preciso melhorar meu logo. Porque eu passei... que não grande, mas nós tínhamos uma identificação. Nós fizemos... Não, eu vi. Fizemos tudo isso. Eu vi essa... Era uma loja com vários uma empreendedores. Loja colaborativa. Legal. É justamente isso. É um espaço... Porque, assim, na medida que a gente vai ganhando esses espaços, acho que a gente consegue trabalhar... Eu não digo... só a parte cultural, mas o visual, porque o Nordeste faz isso muito bem. Por que a gente não pode fazer no ABC? Se a gente parar para pensar, vamos pensar de como a nossa região é rica. Vamos pegar aí os 7 municípios. Nós temos, assim, vamos aqui, São Bernardo. São Bernardo já foi a cidade dos móveis, referência, automóveis, e agora está no empreendedorismo. Então, se a gente considerar que eu tenho a Serra do Mar, que eu tenho uma área gastronômica, por que não você ter espaços onde as pessoas vêm para visitar, sejam até vir para o grande ABC para negócios, mas que ele também possa levar uma lembrança? Cada cidade, eu vejo que cada cidade tem um potencial turístico muito grande. E não tem como desassociar o turismo do empreendedorismo, porque espaços voltados para o turismo poderia fomentar a ida dessas pessoas que trabalham com artesanato local. Sim, porque se você for ver agora, se as pessoas tiverem oportunidade, está acontecendo aqui no 7 município, feito pelo Sebrae, em conjunto com alguns empresários, a rota gastronômica do ABC. Se a gente for pensar, melhorar tudo isso, então assim, na medida que a gente vai caminhando, a gente vai melhorando, vai tendo ideias. Colocar, e por que não o artesanato? Porque assim... Como uma rota turística? Sim. Você falou rota gastronômica. A rota gastronômica, mas assim, já que a gente está dizendo, né, do empreendedorismo, o empreendedorismo turístico. Sim. Porque assim, se as pessoas vêm para comer, por que não levar uma lembrança? Sim. Porque assim, se a gente pensar, nós tivemos aí, e com dados feitos pela Faculdade Getúlio Vargas, que o ABC ele vai se tornar nos próximos anos serviços. Então, se a gente está falando de serviços, como é que a gente vai trabalhar tudo isso? Eu vejo que o Sebrae, em conjunto com as prefeituras, eu vejo isso mais em Santo André e São Bernardo. As outras eu não vejo tanto. Talvez é porque eu não... Ou não tenha, ou de fato não trabalha. Não, tem. Eles estão trabalhando de uma forma... É porque assim... O Sebrae aposta muito nisso e constantemente está fazendo os cursos, Ele está no 7 município. Mas o que acontece? Também, se você falar Ribeirão Pires, o chocolate, gente, já era... Assim, é válido a gente comprar uma passagem para Gramado, mas por que não ir para Ribeirão Pires? Com certeza absoluta. Então, assim, imagine que é a cidade que nós temos como referência o chocolate. Então, assim, a coisa do inverno. E o chocolate é um produto que a gente usa... né? Com a possibilidade de desenvolver de uma forma talvez... eu não digo melhor, porque Paranapiacaba também acho que atingiu o limite dela, por ser um lugar muito pequeno, de empreendedorismo.
Mas eu acho muito bacana o que tem em Paranapiacaba, que falta em São Bernardo. Você conhece Paranapiacaba? Sim. Aquele centrinho de Paranapiacaba tem um mercadinho que é só empreendedor local. Então você tem ali os produtos alimentícios, você tem o artesanato, você tem... tudo junto no mesmo espaço. E é um lugar que ferve, além dos bares. Mas talvez São Bernardo pudesse ter um local assim, como não estou falando que é algo inerente a São Bernardo, mas poderia ser São Caetano. Cada cidade tem um espaço só para o artesanato. Em São Bernardo tem a Feira do Verde, no Riacho, para esse tipo de empreendedor. Mas eu acho que ainda dava para melhorar. Se a gente pensar, que nem assim, nós temos referência a Rude Ramos, que é o mercado municipal. Sim. Então, mas assim, se a gente pensar nessa estrutura, que como a gente tem em São Paulo, vamos colocar o artesanato. Então, assim, é tudo um amadurecimento de ideias, da gente poder ir conversando, e as pessoas também estarem dispostas a fazer tudo isso. Então, é pensar em conjunto, a sociedade civil com o governo, pensar de como fazer. A gente tem aí as 7 cidades, gente, é um valor de um patrimônio histórico. Sim. Agora, voltando para a questão da sua participação nesses coletivos, nesses grupos de empreendedores, você tem notado que as mulheres, elas têm se interessado mais pelos cursos, pela profissionalização? Sim. Você acha que esse movimento está crescendo? E como é que as associações como a AME, por exemplo, têm cooperado nisso? Nesse fomento ao conhecimento, nessa busca pelo conhecimento? Até AME, porque você faz parte da diretoria. Então, além de... Só lembrando e não te cortando que a AME é a Associação de Mulheres Empreendedoras de São Bernardo e região. Legal. Tem um site, inclusive. Qual que é o site? Temos. AME, né? Se você for no Insta, vai ser AME_SBC. E o site também .com.br? .com.br. Ok. Porque quando você fala, porque assim, a AME, ela não tem como foco principal as feiras. Nós não fazemos isso, mas o que a gente pensa? A capacitação, isso é o nosso ponto-chave. Então, o que nós temos? Nós temos, uma vez por mês, às quartas-feiras, a gente faz a roda de conversa, onde nós temos psicólogas, temos terapeuta, nós temos toda uma equipe, onde a gente senta para conversar os diversos assuntos que são necessários para a vida de uma empreendedora. Porque no dia a dia, que hora que você conversa? Não é só produzir. Então, se pensou na roda de conversa, que é esse momento. Sim. E nós começamos esse ano, a partir de fevereiro desse ano, a jornada empreendedora, onde as próprias associadas são as palestrantes e a gente vai capacitando outras associadas. É uma troca de conhecimento, Exatamente. É uma cumplicidade, é um momento que vocês estão ali como mulheres empreendedoras, porque olha só, a mulher, ela não é só empreendedora, né? A mulher, ela é empreendedora, ela é mãe, é esposa, a diarista. Toda. Como que isso funciona, Sandra? Essas multitarefas na vida da mulher. Porque às vezes ela quer fazer a coisa, mas tem a casa. Às vezes a casa toma tempo. Por isso a importância da roda de conversa, para a gente poder conversar e poder auxiliá-la na gestão do tempo. Porque ela também precisa do autocuidado. Não é você fazer para todo mundo. Que hora que você pega o espelho e vira para você? Que hora que você faz o seu autocuidado? Então, tudo isso é necessário. E elas têm feito isso? Sim, a gente tem assim, resultados assim, extraordinários. Você falou que nessas rodas de conversa acontecem nas quartas. Às quartas-feiras, uma vez por mês. Qual é a quarta? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Assim, muitas vezes a gente nunca coloca assim a primeira, porque a gente vai assim, porque como a gente vem numa dinâmica de vários eventos, várias demandas, então a gente vai
e coloca lá, olha, gente, vamos fazer na próxima? Então, assim, vamos colocar... Então, é de acordo com o cronograma das atividades. A gente não estabeleceu se vai ser na primeira ou na segunda. Entendi. Mas ela acontece uma vez por mês. Qualquer mulher empreendedora de São Bernardo ou fora de São Bernardo pode sim. na AME? Sim, pode. Todas muito bem-vindas. Sim. Tá. Ela paga uma taxa, que hoje ela é R$20, é uma taxa única, tá. E ela vai participar de todos os benefícios que a gente oferece. Os curso, formação, a gente tem a parceria também com a Sala do Empreendedor, né? Em conjunto com o Sebrae. Então, e sem contar que a gente também tem o grupo no WhatsApp, que a gente também faz a parte de vendas. Tá. Então, a gente tem um grupo de vendas dentro do WhatsApp e também a gente também informa os cursos que tem. Tá. Uma outra coisa que a gente já está indo quase para os finalmente, você vê, é muita informação, não é? A gente não consegue em 40 minutos tirar tudo, mas... Gente, assim, empreendedorismo, olha, são capítulos de livro. Eu queria finalizar, você tem alguns projetos, a Sandra, você tem alguns projetos ainda para 2024 e 2025, conta um pouquinho pra gente disso. Assim, e convidar as pessoas para fazerem parte desses projetos, né? Não sei se por enquanto é só Sandra, ou, por exemplo, a AME você já chamou, né? Mas conta um pouquinho desses projetos. Então, quando a gente fala desses projetos, além eu também a gente também tem um trabalho, tem uma escola de cabeleireiro em São Bernardo, que é a Escola Saturno, que a gente se reúne sempre no 3º sábado de cada mês. Escola Saturno de Cabeleireiro. Fica? Rua Caraibas, 221, no Jardim do Mar. Ok. Ela vai estar ali, se você pegar Lucas Nogueira Garcês, próximo do Hospital São Bernardo. E a gente começou fizemos um ano, vamos fazer um ano agora em novembro, né? E a gente começou com um trabalho, porque assim, é aquilo que você falou, empreendedorismo é um campo assim que ele vai longe. E a Isabel, que é responsável pela escola de cabeleireiros, ela abriu esse espaço para a gente poder fazer o autocuidado com as pessoas. Então, não é só com os alunos. Então, está aberto. Então, a gente fala do autocuidado. Então, a gente tem palestras, né? E depois das palestras, a escola, ela abre para a mulher que queira fazer uma escova, fazer uma unha. E tem sido, assim, muito gratificante. Sim. E você tem, assim, outras coisas que você já está planejando para 2025? Já. Tem algumas coisas que estão no forno. A gente entrou aí participando de alguns editais, de projetos, alinhando tudo isso, né? Porque, como eu disse, eu tive a oportunidade de escrever um livro. Eu fui coautora num livro em 2022. E a gente tem projetos de escrever a história dessas mulheres. Sejam elas, são 2 projetos, né? Mulheres empreendedoras e mulheres empreendedoras 60 mais. Porque elas têm uma riqueza de informação que eu falo, gente, é ímpar. E aí não dá pra gente não contar, não dividir. Por que surge toda essa ideia? Porque a Bienal do Livro ainda nos prova que as pessoas consomem, né? A leitura, a literatura. Então, por isso surgiu esse projeto de poder estar indo. E o podcast também, né? Poder ampliar tudo isso, começar a trabalhar com jovens, adolescentes. Você, se alguém precisar de uma orientação, algo que a Sandra faz, tem algum contato? Tem, pode ir. De tudo que você falou assim, de repente tem uma mulher, independente da idade, que quer fazer parte do coletivo, que quer estar com vocês, que quer aprender mais sobre empreendedorismo, mas ela quer passar por você, porque me parece que você é um elo, né? Que vai ligando as pessoas. A gente vai fazer a tal das conexões. Exatamente. A gente fala muito sobre conexões, que é super importante. Então, eu vejo você ali como um elo dessa corrente, né? Então, como é que a pessoa pode achar a Sandra? Ela pode ir, né, nas minhas redes sociais, no Instagram, Sandra Nascimento 1968, ou no sandracomelas.oficial. Pode ir lá, entrar na bio, deixar uma mensagem. Aí a gente vai entrando em contato, a gente vai dando toda a orientação, informação e convidando a fazer parte de todo esse projeto que tem crescido no ABC. Legal. Sandra, muito obrigado. Eu que agradeço. Tempo se esgotou, mas eu quero agradecer de coração, né, a sua presença, a sua participação, desejar todo o sucesso do mundo para você, para os projetos, para as mulheres
eu sou de São Bernardo também, eu tenho visto que São Bernardo hoje é um lugar muito aberto para o empreendedorismo e tem ajudado muito, né? Então, aqui sem falar de política, sem partido, mas São Bernardo tem feito um trabalho. As outras cidades também fazem, mas eu estou em São Bernardo, como jornalista eu leio todo dia, já saiu em jornais grandes, né? De grande repercussão. Estamos mais próximos, né? Já saiu em grandes jornais, TVs, que São Bernardo tem o protagonismo do empreendedorismo hoje. Então, é muito bom para todos, renda. E quem sabe numa próxima oportunidade você volta com a gente aqui. Muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço essa oportunidade. Isso aqui é resultado de uma conexão. E o tempo, ele diz todas as coisas. Então, se você conhece alguém, troca cartão, gente, tem o tempo certo de acontecer. Estar hoje aqui nesse podcast, né? Pimenta Pod, a minha gratidão, porque é resultado de uma conexão. Bem, né? Tem um tempinho, mas é isso aí. Obrigado mais uma vez. E nós vamos ficando por aqui. Você não pode deixar de nos seguir. Tem aqui embaixo as nossas redes sociais. Você nos acompanha, tem blog, tem muita informação lá no nosso site, ok? Um grande abraço para vocês. Fiquem em paz. E se Deus quiser, na próxima semana a gente volta com mais um Pimenta Pod. Porque aqui a gente fala de tudo, menos da vida dos outros. Tchau. Sandra. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu, muito obrigado, menina.